Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e na aula de hoje nós vamos falar sobre o Google Scripts. E você já viu aqui no meu canal várias aulas sobre validação do CPF, utilizando as seguintes tecnologias. O Scripts do Office Script, você já viu fazer isso no SQL, já criamos uma função em VBA, já fiz agora há pouco tempo em Python a aula, e agora nós vamos utilizar o Google Scripts, mas com uma vantagem. Eu vou associar esta minha macro a um botão. Então, por exemplo, se eu apagar esses dados aqui e pedir para executar a checagem, você verá que o script vai ser executado e todos os CPFs colocados aqui validados. Se colocar mais um CPF, então 112223336, que é um CPF válido, observe, é só executar a checagem que ele vai fazer a análise e a rotina vai validá-lo corretamente. Então, aqui está toda a validação e toda a rotina. Opa, não posso apagar o CPF, senão nós não vamos conseguir fazer esse tipo de código. Preparado? Então nós vamos começar aqui uma planilha totalmente nova. Então, arquivo novo, planilha. Para facilitar, eu já vou copiar essa estrutura. Depois o botão eu vou ensinar a você como fazer no decorrer dessa própria aula. Colocando então aqui a nossos CPFs, então vamos lá, CPFs. Nós vamos criar a rotina para fazer a validação. No caso do Google Script, você já tem acesso a ele automaticamente clicando em extensões. Deixa eu fechar a planilha anterior. Nesse caso, você vai poder clicar aqui em apps ou apps script. Nós vamos abrir a janela de desenvolvimento dos scripts do Google. A primeira coisa que vamos fazer é definir aqui que é a nossa função, o nome para ela. Eu vou chamar essa minha função de valida CPF. Essa função vai ser executada com base no clique em um botão. Depois, no futuro, eu vou ensinar a você a criar uma função personalizada no Google Script para que você possa chamar diretamente da planilha para fazer essa validação. E as mudanças no código não são muito grandes. Você vai perceber que isso é muito fácil. Então, está preparado? Então, bora lá. Vamos fazer aí o desenvolvimento da nossa linguagem ou do nosso código de validação do CPF. Se você teve a oportunidade de ver anteriormente, nós começamos sempre o nosso código com a definição das variáveis. Então, eu vou definir as variáveis. Detalhe importante, aqui a barra representa uma linha comentada. Ao invés de usar o let, nós vamos usar a variável var. E aqui nós temos uma pequena dica. Var indica que eu estou criando uma variável local. A abrangência dela é para esse código. Então, var strcpf vai ser o meu string, a qual nós vamos capturar o CPF. Captura do CPF para validar. A nossa variável num dv1 vai ser a nossa variável para calcular o dígito verificador 1. A variável num dv2 vai ser a mesma coisa, só que para calcular o nosso dígito verificador 2. Como você sabe, o CPF ele é composto de 11 números. Os 9 primeiros números fazem parte dos números que vamos usar para validação. Depois nós temos o 10º, que é o primeiro dígito validador, e o último, que também é um dígito validador. Os dois dígitos validam o CPF. Por isso, nós temos aí que colocar essa nossa estrutura, ou essas variáveis para cálculo. Var, num, check, dv1, então é o número de checagem do meu dígito verificador 1. Isto aqui nós vamos capturar do CPF que está sendo analisado. E a var num check dv2, ela vai ser a captura do segundo dígito. Eu esqueci de colocar o primeiro dígito lá. Vamos copiar essa informação aqui também para deixar o código bem comentado para você que vai fazer isso posteriormente. Legal. Próxima, var i, ela só vai ser a nossa variável de controle dos loops. Var ln igual a 2. No caso das planilhas Google, nós temos que utilizar não é base 0. Então, se eu quero começar o meu código a partir da linha 2, vai ser a partir daqui que nós vamos começar a nossa análise. Por isso, a linha é igual a 2. E a minha variável de coluna vai ser igual a 1, que eu quero começar a minha coluna a partir da coluna A. Não é base 0, reforçando. A variável w que eu uso normalmente para manipular as planilhas, ela vai ser dada pelo comando spreadsheet app. É assim que nós vamos nos referenciar a esse ambiente da pasta de trabalho. E eu quero pegar a get active sheet.
Então, se você notar, vai haver uma grande semelhança com alguns comandos lá do Office Script, pois nós vamos usar os métodos get e set. Get para capturar algo e set para setar ou para definir algum valor. A minha variável última célula, ela vai ser definida então a partir da minha planilha principal do W. GetRange, vou pegar aqui uma faixa de células, por exemplo, a 1000. E aí vou usar o comando get next data cell, usando o Ctrl setinha para cima, a partir do meu spreadsheet app, .direction.op. É como se nós dessemos o Ctrl setinha para cima a partir do A1000, da célula A1000. E eu quero capturar o número da linha, então getRow para capturar o número da linha. Definições de variáveis prontas. Agora nós vamos montar a nossa estrutura, ou loop, porque eu quero percorrer cada uma das linhas desta minha planilha independente de quantas são. E a partir disso nós vamos fazer um while. A estrutura do while é muito parecida com a do Office Script, então nós vamos abrir parênteses e enquanto a minha linha for menor ou igual à última célula que foi capturada aqui nessa nossa rotina na parte de cima, então nós vamos rodar a estrutura que está entre as chaves. O while é dessa forma que nós vamos construir. Logo no primeiro ciclo, assim que eu começar a minha planilha, eu estou na minha célula A2. Por isso, nós vamos aqui capturar que a string CPF que nós criamos anteriormente é igual à minha planilha ativa, W. GetRange é o método para capturar o valor de uma célula. E eu posso passar aqui uma linha e uma coluna. A linha, ela vale 2 e a coluna vale 1, que são as minhas variáveis de controle. Eu vou capturar o valor, getValue, .toString. Eu vou configurar esse valor para uma string, para poder fazer a segmentação de dados e aplicar diversos métodos de análise. Então aqui nós temos a captura do CPF. Muito bom. Agora, na próxima linha, nós vamos fazer se eu tenho que checar se o meu string, se a minha string do CPF, ela é maior. Vamos começar aqui, vamos fazer do 11. Nós estamos considerando aqui que os valores são colocados aí como números, tá? Então, ele vai estar já sem a pontuação. O número do dígito verificador 1 é igual a 0 e o número do dígito verificador 2 é igual a 0. Ou seja, nós vamos começar o nosso código não calculando os dígitos verificador 1 e 2, mas sim atribuindo 0 para que ele seja alterado a cada rotina. E a minha variável de controle, ela é igual a 1. Caso você queira ver qualquer resultado, por exemplo, eu quero ver essa string CPF. Você pode utilizar o comando console.log, o mesmo que nós usamos lá no Office Script. Console.log da minha variável strCPF. Eu quero visualizar no meu painel quais foram os CPFs que foram capturados. Nós vamos salvar o nosso script clicando no botão salvar e na sequência vamos executar. Se houver qualquer coisa errada aqui, ele vai apontar. Se não, ele vai mostrar as etapas de execução na parte de baixo da tela. Está demorando um pouquinho o registro da execução, não tem problema. Nós vamos cancelar, porque ele precisa de uma aprovação prévia, eu preciso salvar esse meu projeto. Vamos chamar de valida CPF. E nesse caso, eu vou salvar a minha planilha também. Validação de CPFs. Agora sim. Vamos rodar de novo, vou executar. Ele precisa de permissão e eu vou ministrar aqui a permissão desta planilha para a minha conta do Google. Vou deixar ele acessar, pois a planilha é a minha conta que está aqui, vou permitir. Pronto, a partir desse momento ele já tem permissão. Aqui ele deu um erro, olha, não conseguiu usar para o objeto range, então eu devo ter digitado o método errado. Vamos lá. Última cell igual w.getRange a 1000. .getNextDataCell, spreadsheet, app.direction.up, aqui é maiúsculo. Agora sim. E nesse caso, para evitar que nós façamos um loop eterno, né? Foi até bom eu ter parado por aqui. Eu vou colocar antes de concluir um ln mais igual a 1, um incremento para a minha variável de linha. E agora sim, vamos salvar e executar. A execução foi iniciada. Última célula não foi definida, então tem algum probleminha ainda aqui com a nossa última célula. Vamos ver, var, última cell. Detalhe importante, ó, nós precisamos usar na mesma caixa, no mesmo caixa, se é maiúsculo e minúsculo tem que ser maiúsculo e minúsculo, senão ele dá erro. Vamos executar novamente, e é bom que assim nós aprendemos a trabalhar com essa rotina de uma forma mais segura. Veja que ele conseguiu capturar os meus 4 CPFs.
Caso você queira abandonar o código logo na primeira exibição, você pode utilizar aqui a instrução return. Todo o código depois do return não é executado. Só que nesse caso aqui nós temos um linha mais um. Vamos ver. Eu vou salvar e vou executar. Você vai ver que ele vai capturar apenas o primeiro CPF, pois quando ele chegou aqui no return, ele abandonou o meu script. Perfeito, já funcionou. Já vi que ele conseguiu percorrer todas as minhas linhas e capturar os meus CPFs. Vamos começar a fazer análise checando o tamanho do CPF. Ele pode ter menos de 11 dígitos, então eu preciso tratar isso. Se, abro parênteses, se a minha string do CPF .length, que é a propriedade para recuperar o tamanho, for menor que 11, então faço o que está dentro destas chaves. É assim que nós vamos fazer a estrutura if dentro do Office Script. Eu tenho aulas do Office Script também aqui no meu canal de vídeo. Se você não assistiu, procure na playlist específica sobre o assunto. E no meu curso de planilhas Google avançado, que está na Udemy, no meu portal, também acho que 5 ou 6 aulas diferentes de scripts do Google. strcpf é igual. Vamos criar uma função, como fizemos anteriormente, para formatar o meu CPF. Eu não vou colocar esse código aqui dentro. Eu vou passar como argumento o meu CPF, e o número de diferenças, ou os números que eu quero que ele repita, os zeros à esquerda, vai ser dado pelo 11, que é o tamanho do CPF, menos strcpf.length, que é o tamanho dele. Na sequência, nós vamos pegar isso aqui e vamos concatenar com a string do meu CPF. Essa instrução vai então puxar uma função chamada formatar CPF, que nós vamos digitar agora lá embaixo. Note que a function valida CPF, ela tem um colchetes, umas chaves aqui que inicia e umas chaves que termina. Fora das chaves, nós vamos criar uma nova function, justamente uma function para tratar. Digite function, o nome dela, abra parênteses e informe quais são os parâmetros que você precisa. Eu preciso de um CPF e de uma variável aqui do tipo numérica para contar quantas repetições eu quero. Abrindo chaves e fechando chaves, eu tenho uma função que eu posso começar a criar. Vou criar uma variável chamada vstr, que é uma string de valor zerado. Então eu já iniciei essa variável com o valor zerado. E enquanto while vnum, que é o meu parâmetro do número de vezes que eu quero que o zero se repita à esquerda, for maior que zero, então ele vai executar a seguinte instrução. A minha string vstr vai ser incrementada de um zero à esquerda. Então esse zero é texto, ele está entre aspas. E na sequência eu vou decrementar a variável vnum para que ele possa chegar até zero. Quando chegar, ele abandona o meu while. Por último, não esqueça, toda function tem que ter um return. Então eu quero retornar a minha string formatada. Com essa instrução, nós acabamos de criar uma function apartada do nosso código principal para tratar os CPFs. E agora vamos voltar para o nosso código. Cliquei aqui no ícone do meu Access sem querer. Estou devendo algumas aulas de Access para o canal. Quem sabe em breve aí eu faça. Muito bem, tamanho do CPF eu já estou checando. Então agora eu preciso verificar. Eu tenho que capturar o meu número do check do dígito verificador 1. Para isso, nós vamos usar a instrução parseInt, que faz a conversão para o número inteiro do resultado da minha extração. Para extrair um pedaço, um trecho do texto, nós vamos usar a função substring. E a função substring ela precisa de um número inicial, ou seja, a posição 9. Nesse caso, é base 0, tá? A posição 9 equivale à 10ª posição do meu CPF, vírgula, até a posição 10. Ele vai pegar apenas um caractere com essa instrução. E o meu número de checagem do dígito verificador 2 vai ser parseInt da minha string de CPF, ponto. Nesse caso nós vamos usar o comando substring e eu quero retirar a partir da posição 10, ou seja, da nossa 11ª posição, um caractere. Agora que nós já fizemos a extração, eu posso começar a calcular o mod de 11 do primeiro dígito. Se você assistiu às outras aulas, você sabe que esse passo é muito importante, pois nós temos que verificar o resto da divisão do nosso valor, ou do nosso dígito verificador por 11. E isso vai ser feito por um for. O for é uma estrutura de repetição, e nós vamos usar ele com a seguinte condição. I é igual a 1, então estou inicializando o i como número 1 novamente, ponto e vírgula.
Enquanto i for menor ou igual a 9, é a condição para ele fazer os ciclos, eu vou incrementar i em mais uma posição. Enquanto isso for verdade, ele vai executar o comando que está entre as chaves. E aqui nós vamos capturar o nosso dígito verificador 1. Nós vamos calculá-lo. O número do dígito verificador 1 é igual ao número do dígito verificador 1 mais parse int. Então nós vamos converter para um número inteiro o resultado da minha captura. A minha string CPF vai usar agora outro comando chamado de char_at. Char_at, né? Char_at. Esse comando, ele vai pegar então a minha variável de controle i, vai subtrair 1 e nesse caso vai multiplicar pelo valor do i, que é a fórmula de regra de cálculo da validação do CPF. Tem muitos artigos na internet que explicam como você pode fazer essa validação, por isso eu só estou transferindo aqui em código. O número do dígito verificador 1 vai ser igual ao número do dígito verificador 1 mod 11. É aqui que nós vamos ver o resto da divisão por 11 para saber se esse meu número do dígito verificador 1 for igual a 10, então nós temos que converter o número do dígito verificador 1 para 0. Lembre-se que em linguagens web, no caso aqui nós estamos usando o Google Script, a igualdade é dada por dois sinais de igual. Um sinal de igual é a atribuição, então eu estou atribuindo para a minha variável numDev1 o valor de 0. E aqui eu estou comparando para ver se o meu número do dígito verificador calculado acima ela é igual a 10. Vamos ver esse resultado por enquanto? Então basta vir até aqui e digitar console.log e nós vamos imprimir aqui o número do dígito verificador 1, só para ver se ele está certo. E depois que ele fizer esse for, eu vou dar um return para ele interromper o meu código. Veja que tudo ficou cinza. Nós vamos salvar esse código para ver se não tem nada errado. Se houver, nós já fazemos a correção e eu vou executá-lo. Um clique sobre executar vai fazer com que essa minha rotina seja chamada e aqui está o cálculo. No primeiro ciclo, ele pegou o primeiro dígito e multiplicou por 1. Depois, ele foi fazendo os cálculos e somando com os anteriores até chegar ao resultado de 108. Por enquanto, a minha conclusão está, a minha rotina está toda certa. Vou tirar o return. Depois de fazer todas essas validações e verificar se o número é divisível por 11, eu já posso fazer aqui a checagem. E se o meu número do CPF for inválido, o primeiro dígito do verificador, eu nem preciso fazer o resto. Eu posso vir até aqui e fazer o seguinte, aliás, nós vamos fazer toda a rotina porque tem vários números. Se, abro parênteses, o número do dígito verificador 1 for diferente, o sinal de diferente é a exclamação e o sinal de igual, for diferente do número de checagem do dígito verificador 1, então ele vai executar o seguinte código, que é escrever lá na minha planilha ativa, vamos usar o método getRange para capturar a linha atual que ele está analisando e a coluna mais uma posição, para escrever na coluna à direita o resultado da análise. Nesse caso, nós vamos dar um setValue. setValue é o comando para ele gravar o nome ou escrever na célula. Set para escrever. E dentro do parênteses, nós vamos colocar aqui primeiro dígito inválido. Perfeito. Se deu certo, ele não vai passar por esse if e agora nós podemos fazer o mod 11 do segundo dígito, que é o cálculo desse nosso do segundo dígito verificador. E aí vamos começar de novo. For. Vamos usar o for. E agora vale 2, vírgula, ponto e vírgula. Enquanto i for menor ou igual a 10, nós vamos incrementar o i em mais. Nesse caso, essa rotina do for vai percorrer de novo os 9 dígitos e vai fazer a multiplicação novamente, só que, se eu não me engano, na ordem inversa. No artigo, na validação, vocês encontrarão essa informação. O número do dígito verificador 2 é igual ao número do dígito verificador 2 mais parse int, que é o comando que vai converter para inteiro o resultado da extração da minha string de CPF, char_at, né, que é a nossa instrução que vai retirar na posição i menos 1, e vou multiplicar isso aqui por i menos 1. Ele vai fazer uma ordem inversa nesse caso. A partir desse ponto, deixa eu colocar o ponto e vírgula lá também, apesar dele não ter reclamado, você pode colocar o ponto e vírgula para finalizar o comando também, que não há problema.
Muito bem, fizemos aqui o módulo e o nosso número de dígito verificador 2 vai ser calculado. Vamos ver como vai ficar? Vamos dar aqui um console.log num dv2. Vou dar um return fora do for para que depois do cálculo ele faça isso. Vamos salvar o nosso código. E se você estiver achando que está muito rápido a digitação, é porque eu já gravei isso várias vezes, então provavelmente você já assistiu às outras aulas. Tirando alguma outra característica diferente do ambiente de desenvolvimento web, o processo é todo igual. Então, se eu executar o código, nós devemos ver aqui, muito bem, os cálculos sendo feitos para o segundo dígito verificador. Isso, nós capturamos agora as informações e agora eu vou tratar esse resultado, que é o último valor, ó, 171. Ele foi acumulado durante todo o processo. Vou tirar o return novamente e depois desse for, nós vamos fazer aí a checagem. Antes de fazer a checagem, lembre-se, nós temos que pegar esse número que foi descoberto e dividir esse número por 11, fazer um mod dele de 11. O mod, que é dado pela função porcentagem, vou até colocar aqui o mod. Aqui nesse caso, se for maior que 10, ou igual a 10, na verdade, se o número do dígito verificador for igual a 10, então nós temos que converter esse número do dígito verificador 2 para 0. Na sequência, nós vamos verificar se o número do dígito verificador 2 ele é diferente do número do dígito verificador de checagem. Então, número de checagem do dígito verificador 2. Se for, nós vamos pegar lá a nossa célula a partir da planilha ativa que é dada por W, getRange, abro parênteses, linha, vírgula, call, mais um, lembre-se que eu tenho que copiar na célula da direita o resultado, ponto, set, value, abro parênteses, e aqui eu vou definir que o CPF, o segundo dígito inválido, para ficar igual à mensagem anterior, ponto e vírgula. Agora, se neste if ele não cair aqui, se os dígitos forem iguais, então eu já posso mostrar o nosso resultado para o usuário. Se ele passou pelo primeiro if de checagem, se passou pelo segundo if de checagem, então o nosso CPF é válido. Por isso, nós vamos comparar novamente. Se o número do dígito verificador 1 é igual ao número de check do do dígito verificador 1, e, nesse caso, dois E's comerciais para o E, e o número do dígito verificador 2 tem que ser igual ao número de checagem do dígito verificador 2. Se essas duas condições forem verdadeiras, então nós vamos pegar na nossa célula da linha atual e da coluna mais um, call mais um, ponto, set, value, abrindo parênteses, e vamos colocar aqui que o CPF ele é válido. Muito bem, a nossa checagem termina por aqui. Detalhe importante, nossa variável para evitar o loop infinito está aqui dentro do nosso while. E fora do while, nós vamos ter aqui um comando que vai mostrar para o usuário uma mensagem, aquela que você viu no vídeo de chamada para esta aula de hoje. Então, spreadsheet app.getUI. Nesse caso, esse método ele vai retornar uma instância, né, na interface do usuário. E esse método que nós vamos chamar aqui é um alert. Então, eu quero dar um alerta para o usuário com a mensagem rotina concluída com sucesso. Muito bem, ponto e vírgula. E aqui nós temos o nosso código completo. Eu vou salvar esta rotina. Nós não temos nenhum console.log no código para exibir aqui dentro do console. Então, teoricamente, toda essa rotina vai executar o código a partir da nossa função. Quando você estiver no painel de códigos do AppScript do Google, você pode depurar o seu código. Então, podemos ver uma janela de depuração, onde ele vai mostrar a pilha de chamadas e também as variáveis que foram utilizadas no processo. Essa análise pode demorar um pouquinho, dependendo da complexidade ou do código que você escreveu. Vamos aguardar. Demorou demais, pode ser porque eu esteja gravando também, eu vou interromper e vou fechar esse painel. Vou chamar de novo, vou clicar aqui, depuração. Pode ser que ele chame mais rápido dessa vez. Demorou. Então, não vou nem perder mais tempo, o seu tempo, principalmente com isso, então vou parar. Não há problema, depois nós fazemos o processo em uma outra aula sobre o Google Script.
Quando você tiver muitos códigos aqui gerados nesta janela, você vai precisar escolher qual código executar a partir deste item. Tá? Então o meu código aqui ele tem duas functions, o valida e o formatar CPF. Se eu chamar o código de formatar CPF e executar, vai dar um problema porque eu não passei, né? Ele não vai executar nada que nós não temos argumento para a função. Então para chamar a validação do CPF devemos chamar a função principal. Agora vamos testar. Eu vou puxar aqui a janela um pouquinho para o lado. E como você pode perceber, nós temos aqui a minha planilha, né? A minha pasta de trabalho. Eu vou executar o código. Veja que ele está iniciando o código e aqui ele já colocou o resultado dentro da minha janela. Deixe-me interromper, vou parar esse código, vou dar um OK e você viu que ele preencheu. Eu vou apagar e nós vamos executar de novo. Executar. Pronto. CPFs prontos, ele está esperando dar um OK no meu código e aí já dá para perceber que esse primeiro e esse código são válidos. Se eu colocar o meu CPF aqui, ele valida também, mas eu não vou colocar só por segurança das informações. Ótimo! Então nós já temos aqui a nossa rotina pronta. E como eu prometi, nós vamos fazer agora a inserção de um botão para executar esse código. Para fazer a inserção desse código, eu vou minimizar essa janela e o primeiro passo é clicar aqui em inserir e nós vamos criar um desenho na nossa tela. Esse desenho vai ser um retângulo, então eu vou chamar aqui em fórmula, eu vou trazer um retângulo, vou desenhar esse retângulo e vou escrever dentro dele, executa checagem. Dentro aqui das reticências eu posso pedir para que ele centralize o meu texto. Você pode formatar, aumentar o tamanho da fonte, colocar em negrito, então tem várias opções aqui que você pode utilizar. Eu vou fazer o processo mais simples de todos. Clicando em salvar e fechar, o botão vai ser desenhado na tela. Esse botão ele não está configurado, então ele é um objeto e você pode redimensioná-lo. Quando você passa o mouse sobre o botão, você vai ver aqui dentro dele essas reticências. Quando clicar sobre ele, você verá algumas opções, então podemos editar o botão, excluí-lo, transferir script ou ainda texto alternativo. Como nós temos lá dentro do nosso ambiente uma macro, então vamos lá, eu vou colocar aqui, ela se chama valida CPF. Nós vamos clicar sobre essas reticências e aqui ao invés de transferir script deveria estar escrito executar script, então nem tudo é perfeito. E eu vou colocar aqui o valida CPF, que é o nome da nossa sub ou da nossa function, vou dar um OK. A partir desse momento nós associamos uma macro a um botão dentro das planilhas do Google e se eu clicar, veja, ele já vai fazer a execução, dando a mensagem no processo final. Então é só clicar em executar que o script vai ser executado automaticamente. E com isso a minha rotina está pronta. Se eu somar mais um aqui a vários ou mais dois, qualquer coisa para gerar mais CPFs para análise, ao executar aqui a checagem você vai perceber que não importa a quantidade de CPFs, ele vai conseguir fazer a validação tranquila. Então temos aí a rotina conforme prometido. A validação dos CPFs com o uso de planilhas do Google e ainda a associação de um botão. Ufa, mais uma aulinha rápida de 30 minutos e você percebeu agora que nós temos aí mais uma vantagem, usar as planilhas Google para scripts. Você consegue criar uma forma simplificada de execução de macro e a partir dela chamar aí rotinas ou funções previamente configuradas para você. Na próxima aula que eu vou falar sobre o tema, você vai escrever numa célula igual valida CPF e nós vamos visualizar aqui através do passagem de um parâmetro o resultado desta checagem, só que criando uma função personalizada para o usuário. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, então não se esqueça, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e deixe seus comentários para dizer o que achou da aula. Grande abraço, nos vemos então no nosso próximo encontro. Detalhe, falta pouquíssimo para os 1000 vídeos. Estou chegando lá. Grande abraço.